O Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que somos filhos. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Num tempo tão difícil como nós estamos vivendo, cheio de dificuldades, marcado por morte, problemas financeiros, nós precisamos entender que a nossa viva esperança não está na realidade em que nós vivemos, mas na realidade de Deus em nós. É por isso que eu quero conversar com você hoje sobre um texto bastante importante para nós compreendermos que o Espírito do Senhor comunica com o nosso espírito. E ele comunica que nós pertencemos a Deus, que nós somos filhos. Veja o que diz Romanos 8, o verso de número 12. Ele vai dizer assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai, ou Paizinho. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Que texto glorioso esse é de Romanos 8, os versos 12 até o verso de número 17. E esse texto ele vai mostrar algumas verdades bastante importantes para o nosso coração e que nos motiva e nos dá esperança para a nossa jornada aqui na Terra. A primeira questão que esse texto vai nos mostrar é que nós somos filhos. E esse texto ele vai mostrar essa realidade bastante importante, que agora nós não caminhamos mais segundo essa vida aqui na Terra, somente esperando a recompensa aqui na Terra. Você imagina se a nossa única esperança fosse o bem-estar aqui no aqui e agora. E a gente vive uma época de pandemia, pessoas perdendo empregos, pessoas passando falta de recursos, pessoas nem podendo se despedir dos seus queridos por causa dessa questão da pandemia. Imagina se a nossa única alegria, a nossa única felicidade fosse o aqui e agora. Nós não teríamos nenhuma esperança. Mas a Bíblia vai dizer aqui que nós somos filhos. E quem comunica isso para nós? O próprio Deus, por meio do seu Espírito. E vai dizer que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos. E é por isso que nós clamamos Abba, Pai. E essa aqui é uma verdade bastante importante também, de que nós nos reconhecemos como filhos. A primeira é que Deus nos chama como de filhos, e a segunda, que nós nos reconhecemos como filhos, nós reconhecemos o nosso Pai. E o nosso espírito clama Abba, Pai, ou Paizinho querido. Nós temos o sentido de pertencimento em Deus. Nós sabemos que Deus é o nosso Senhor, que Ele é quem tem cuidado de nós. Nós sabemos, sim, o caráter do nosso Deus. Um Deus de amor, um Deus que se doou e que se sacrificou por nós. É por isso que à medida que o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa existência, vai trabalhando na nossa vida, a gente vai compreendendo que a nossa felicidade não está pautada na circunstância em que nós vivemos. Não é se a circunstância está boa ou ruim, que nós estamos bem ou mal. É o fato de Deus estar em nós. É o fato do Espírito de Deus comunicar com o nosso espírito que nós somos amados, que nós somos filhos. E a consequência disso é que o nosso espírito clama Abba, Pai, ou Paizinho. Independentemente da circunstância em que você está vivendo, nós clamamos Abba, Pai. Porque agora a nossa dependência e a nossa gratidão, ela não é circunstancial. Ela não depende da circunstância em que nós vivemos, mas agora ela é
existencial, é porque Deus está em nós e agora nós nos reconhecemos pertencentes a Deus, é que nós entendemos que nós somos do Pai. O Pai cuida de cada um de nós. E é por isso que o texto ele vai finalizar com uma palavra extremamente importante para os nossos dias. Ele vai terminar dizendo assim, que agora que nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se Cristo sofreu por nós, e Cristo agora oferece a sua vida a nós, agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É por isso que nessa vida na terra, a exemplo de Cristo que sofreu, nós também vamos sofrer. Nesse mundo nós teremos aflições, é o que vai dizer o nosso Senhor Jesus. Mas a nossa esperança e a nossa completude de vida está naquele dia em que nós nos encontrarmos com nosso Deus. E é por isso que ele vai terminar dizendo que com ele nós seremos glorificados. Por isso, nessa vida, nós precisamos continuar a nossa jornada. A nossa jornada reconhecendo a nossa dependência ao Senhor, nossa gratidão a Deus. E assim, que o Espírito de Deus continue comunicando com o nosso espírito que nós somos filhos. E cada vez mais nessa jornada nós estamos caminhando para nos encontrar com o nosso Deus. E aí sim, naquele dia, nós celebraremos a gratidão, a vida e a eternidade. Por isso, continue firme, continue no propósito de servir o Senhor. Os tempos são difíceis, eu sei que são muito difíceis. E é por isso que Deus nos dá o seu Espírito, Deus nos dá a comunidade da fé, para nós suportarmos esse tempo até chegarmos na nossa jornada final com o nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.